Boa tarde a todos, sou Bruno Gabriel, professor de Biologia. Nossa aula de hoje será sobre o efeito estufa. A princípio iremos definir o que é o efeito estufa, depois vocês acompanharão um texto de apoio sobre algumas informações, sobre o efeito estufa e entraremos em algumas discussões e exercícios ao final da aula, tá? Então, primeiramente, o que vocês têm que entender é que a energia proveniente no planeta, ou seja, toda a energia que chega no planeta, ela vem do Sol, certo? O Sol, ele descarrega muita radiação no planeta e o efeito estufa, ele vem para controlar isso, ele veio para controlar isso, né? Então, o que seria o efeito estufa? O efeito estufa, ele é um fenômeno natural, certo? Causado pela atmosfera, ou seja, a atmosfera propicia a ocorrência do efeito estufa no planeta Terra, fazendo com que a radiação não atinja tanto o planeta e o calor não se dissipe tanto, certo? Funcionando assim como uma estufa, equilibrando a temperatura no planeta, mantendo as variações de temperatura para que a vida consiga se desenvolver na forma que nós conhecemos hoje, certo? Então, antes do surgimento da atmosfera, não havia vida na Terra. Uma porque não tinha oxigênio, outra porque a Terra era muito quente ou muito gelada, tinham grandes variações de temperatura, era muita radiação, o que impossibilitava o desenvolvimento da vida na Terra. Então, a partir do surgimento do oxigênio, consequentemente da atmosfera, a vida começou a se desenvolver na forma que nós conhecemos hoje. Ou seja, o efeito estufa ele é importantíssimo para o desenvolvimento na vida na Terra, certo? Ele é causado pelos gases atmosféricos, principalmente oxigênio e nitrogênio, tá? Esse é o efeito estufa natural. Agora, o que está acontecendo que causa o tal do aquecimento global? Gostaria que vocês acompanhassem no texto, dessem uma lida, vou dar um tempinho para vocês lerem. Realizaram a leitura, então? Vamos agora discutir um pouco sobre esse texto, né? Esse texto fala sobre um melhoramento do efeito estufa, certo? Faz uma relação sobre as causas do efeito estufa, um aumento do efeito estufa, com um melhoramento do efeito estufa, se isso seria um fato ou uma ficção. Claro que é uma ficção, né? Nós podemos perceber que esse melhoramento não tem nada de melhoramento, na verdade está piorando o efeito estufa, está fazendo com que as temperaturas na Terra se elevem demais. O que está causando isso? A quantidade de gases poluentes lançada na atmosfera nos últimos 100, 150 anos, certo? Então, a partir da Revolução Industrial, vocês lembram um pouco da aula de história de vocês, que a partir da Revolução Industrial a queima de combustível fóssil aumentou muito, fazendo com que aumentasse a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, certo? Então, o dióxido de carbono e o metano são os dois principais gases poluentes da atmosfera, causadores do efeito estufa, tá? Então, piorando assim o efeito estufa. Esses gases fazem com que a temperatura não consiga se dissipar um pouco, aumentando a temperatura na Terra, causando o que a gente chama de aquecimento global, certo? Podemos comparar isso daí como uma estufa, o efeito estufa natural, uma estufa de plantação, e o efeito estufa piorado, um carro no sol, que o calor entra, fica um ambiente totalmente inóspito, impossível de se manter lá, tá? Vocês conseguem visualizar esse efeito estufa piorado pensando no carro quando ele está no sol, tá? O Pedro está apresentando, o André, desculpa, está apresentando dois gráficos, onde a gente consegue observar a relação entre a quantidade de dióxido de carbono lançado na atmosfera com o aumento da temperatura ao longo desses anos, tá? O gráfico ele é datado de 1840 até 1900, então ele tem um espaço aí de 150 anos e nós podemos observar um aumento da temperatura de acordo com o aumento do lançamento de dióxido de carbono na atmosfera. Observa, Joana, que você consegue ver que a partir do ano de 1950, 1940, o aumento de gases poluentes foi muito grande. Por quê? A indústria começou a aumentar, o desenvolvimento começou a aumentar, a queima de combustíveis fósseis, principalmente a utilização do petróleo, começou a aumentar muito nessa época, fazendo com que a temperatura aumentasse também.
Observando os dois gráficos, nós conseguimos ver que a temperatura do planeta ela aumentou muito de acordo com a quantidade de dióxido de carbono que é lançado na atmosfera. Então, a Revolução Industrial ela, do século XVIII, ela teve ela queimava bastante carvão mineral, o que já aumentou um pouco a temperatura, aumentando a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. Porém, a gente consegue observar que a partir do ano de 1950, essa quantidade aumentou absurdamente e a gente vê que teve uma estabilidade até um certo tempo, mas 30 anos depois a temperatura já aumentou muito, tá? E esse gráfico vai até o ano de 1900 só, é um gráfico até antigo, tem mais de 35 anos, né? Tem 35 anos na verdade, e com certeza um gráfico mais atual vai ter um aumento de temperatura ainda maior. E esse aumento de temperatura é o que causa os desastres que nós podemos observar no nosso dia a dia. Grandes tempestades, furacões, oceanos destruindo, grandes enchentes, tá? Então, tá tudo relacionado, o aumento do efeito estufa com o aquecimento global. O efeito estufa é natural, porém a ação humana está piorando muito está piorando muito ele, certo? Então, faremos os exercícios do material digital e no nosso próximo encontro discutiremos sobre ele. Obrigado, boa tarde.